Oi, acho que eu não estou ouvindo não, mas espera aí, deixa eu... Sou eu que estava mutado. Ah, então tá bom. O meu estava Tava mutado. tendo algum problema com o meu... Tudo bom, Dayana? Tudo bom? Cadê esse povo, hein? Na hora dessa já. É. E essa foto aí atrás, como é que tu faz? Dá para colocar nas configurações de quem está entrando. Ah, é uma projeção, né? Isso aqui é da célula da gente, quando é lá na. É, eu tô vendo porque teu rosto agora, tu mexendo, Tipo assim, o Quando Andrew, mexe, dá um fica transparente. esse o Andrew, vice Dayana, é cheio de... cheio das coisas, né? Cheio dos Tá. traqueiros. Ele tá é certo. Vamos lá, em nada. 7 Pessoal minutos. entrar, né? Aconteceu alguma coisa. Será que o pessoal não viu? Não, nem que tá logo aqui. É, porque geralmente eles entram mais cedo. Felipe Mariano vai participar, não? Eu acho que não. E Rony? Cadê Rony? Então, o Rony tá trabalhando. Tá rodando, né, bichinho? Tá certo. É, tá rodando. A gente tava com o carro parado, voltou agora e tá dando gás. Foi mesmo, tava parado. Foi, a gente teve que entregar o antigo e a gente pegou o novo agora. Novo. Aí melhorou. Que é o Tiago que é Tiago aquele pai de é o pequenininho, Isabela? baixinho. Isabela. Esse saiu foi menino. Acho que tinha saído do grupo, né? Daqui. Tá nos Estados Unidos. Acho que saiu do grupo aqui e depois botaram ele de volta. Tá aqui de novo. Aí viajou, foi uns meninos tudinho. Acho que sim. Taliano também foi no bolo. Não. A gente chegou essa semana. Espera um minutinho aí, tá? Tá bom? E aí, Andrew, nada? Nada. Não, ninguém nem responde aqui no grupo. Estou botando aqui. Todo mundo é bandojo. Eu estou para gravar atrás. Ah, é engraçado, porque eles estavam todos Não é, conversando eu aí. estava falando isso agora. Botou de manhã, é daqui a pouco, é hoje, e agora? Oxi.
Primeira vez que estão falando desse jeito. Deram tiro, deram correram. Se a gente esperar um pouquinho, se eles não aparecerem, a gente começa só com a gente, tá? Tá Tá bom. certo. Não tem problema. E vocês, como é que estão? Tudo tranquilo, graças a Deus. Rapaz, a gente tava na correria mais agora da filmagem, mas agora deu mais uma. Né, Ana? Deu mais uma calminha Já que a gente conseguiu. Porque Bichinho, Diana, de tava, Andrew. Quando eu chegar errado, tem Eu fico aqui problema. em casa só mandando as mensagens para ele no celular. Ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Eu deixo aqui, mexo lá e eu digo, meu Deus! Mas graças a Se Deus via conseguimos. doido, né, Andrew? Mas Isso. melhorou mais, é porque também agora já tem um lugar, né? Certo. O mais importante foi aquele computador que a gente conseguiu montar ele, né? O Caramba. computador do Bola TV, que era do Data Show, que eu consegui trocar a câmera por uma placa de vídeo melhor. Aí a gente começou a mexer lá, comprar umas pecinhas melhores, e ele tá bem legal agora, tá bem legal. Claro que ainda pode acontecer alguma coisinha, porque ele tem uma peça velha nele, que pode dar problema a qualquer momento. Mas eu acredito que não vai dar, não, nesses meses agora, não. A placa, Bom, a glória a estrutura Deus. toda das peças. Espero que não. É somente essa peça. E o programa também, né? O programa... Eu tô com uma peça aqui que eu vou doar até para a igreja. Eu comprei uma para Henrique, meu filho, que esse computador que eu tô usando é o dele. É muito bom esse computador. Aí quando chegar essa peça velha que tem lá na outra, que eu vou trocar com essa daqui, que é bem nova. Dele. Aí eu vou levar, eu vou trocar e não vai ter... Acabaram esses problemas. Aí vai acabar os problemas. Eu só vou aperrear um pouquinho o Felipe para te comprar a caixa do computador, o gabinete. Porque como ele tá muito potente, ele tem que ter um bocado de ventilador dentro dele. E aquele ali não tem, aquele ali é de escritório. Isso, é mesmo, é verdade. Ele vai esperar aquecer, porque as peças são muito fortes dentro dele, e vai esperar aquecer. Eu até falei para Matheus e para Ronde que agora, como tá frio, tá tranquilo, mas quando começar setembro, que o verão começar, aí não Eita, ficar bem quente. Aí vai ficar quente. Aí a gente vai ter que mexer com ele todo aberto, enquanto não comprar um gabinete. Embora o ar-condicionado da igreja, mas eu acho que não dá conta, né? É porque até o ar gelar, que a gente não liga o ar antes, né? A gente não liga 2 horas A gente antes. a gente fazia isso, mas o que é que estava acontecendo? A conta estava vindo muito alta, então Isso. a gente fez uma redução, entendeu? De custo. Pronto. Então a gente só liga próximo de começar mesmo. Antigamente a gente próximo. ligava 1 hora e meia, assim que o pessoal do louvor chegava. Porque Aí a gente ligava. Quando ele liga, ele aquece muito rápido o computador. Computador bom, Eu imagino. 5 minutos ele já tá, se você pegar nele, ele tá naquela temperatura, porque ele precisa de refrigeração, né? Aí a gente vai. Mas isso aí vai dar depois, tranquilinho. Glória a Deus, né? As coisas estão se encaminhando. Só tá faltando mais gente, né? Esse é ministério. É um grande problema. Aí tá precisando mais gente. E Diana tá onde? Que ministério? Infantil. Eu tô no infantil na aula de inglês, né? Ah, sim, aula de inglês, porque como deu uma parada, a gente não fez. Acho que chegou até a primeira aula, Diana. Cheguei até a primeira. Agora eu tô gravando os vídeos. Tu tem conseguido os vídeos, não? Não. Não? Ou eu não tenho aberto porque eu estou um pouco sem tempo e as meninas colocam no grupo dos pais do infantil? Isso, estou. Então está sendo colocado lá, né? Tanto no do Bolinha quanto no dos pais do infantil, eu sempre divulgo. A gente faz uns vídeos, pelo menos assim, de 15 dias, a gente está fazendo. Já está no quinto vídeo. Eu e ela aqui. A gente destrói aqui a casa, bota a câmera. Vê no YouTube, a gente fez, aí deixou um canal aberto para jogar lá para qualquer um ver, né? É bem legal, bem legal. Eu vou dar uma olhada, então. No Zap. Manda, porque eu que devo estar atrasada, então, nisso aí. Pronto, que a gente botou no YouTube, aí eu fico mandando os links, mas assim, tem 5 vídeos lá já. Deixa eu ver se aparece aqui. Legal, Dai. Muito bom, viu? Parabéns. Obrigada. É isso aí. Já tá tudo pronto para voltar, né? Quando voltar as crianças, aí a gente volta com as aulinhas. A gente só teve uma presencial mesmo. Presencial é melhor, né, Dai? É melhor. Aí faz uma apesar que, assim, os vídeos estão sendo muito bons também, porque
a gente consegue alcançar pessoas que também não estão na igreja, né? Isso, Estou mandando para os isso. meus alunos que são de comunidade carente, e assim, eles estão adorando. Aham, imagino. E aí tá sendo bem legal, porque assim, a gente consegue atingir mais gente, né? Vou te mostrar um E é uma trechinho, forma de ó. evangelizar, né, também, né? Com Vou te certeza. mostrar um trechinho. Oi. O Andrew tá todo... Let's Esse, né? go! Olha lá. Ah, eu vou fazer essa aula também. Ver se eu aprendo alguma coisa. Essa é a última. Essa foi a última que a gente postou. Hi, kids! Olha lá, Hoje bonitinho. a gente vai falar de um assunto sério. Pois é, vocês sabiam que mesmo depois da quarentena, a gente vai E precisar... tem vários outros. Esse aqui é o canal. Deixa eu botar aqui, botar o canal. Aqui o canal tem esse Muito vídeo, bom, esse. velho. Teve o do E é bem Ciro. dinâmico, né? Olha que É, bem legal. legalzinho, os meninos adoram. Tem musiquinha no final. Ah, menina, eu vou colocar para Benjamin. Eu acho que eu não... Tem um menino, né? Pequenininho. Isso significa... Tenho dois. Só que Dois. um é bem bebezinho, precisa fazer 3 anos ainda. E o outro tem quantos Agora em anos? agosto. O outro tem 6 anos. Ele ama, ele já tem aula de inglês Ah, no ótimo. colégio. É, os vídeos são adequados até para 8 anos, eles acompanham direitinho. Depois eles já ficam chatinhos, né? Já fica com aquela... Às vezes até 10 As eles crianças querem assim. dar uma de adulto. O meu já tá dizendo que é adolescente. Mamãe, eu sou Ó. adolescente. Eu disse, sim, Depois vamos manda o link lá. pra Quantos você, anos Ana. você tem? Quando acabar a célula, a gente manda o link, aí tu acessa. E divulga com as mães que ainda não sabem, porque às vezes realmente é tanta coisa no WhatsApp, né? Que Então, e, assim, acaba... e o que é que está acontecendo? Assim, para mim, eu trabalho com bolo e trabalho com decoração. Então, toda a parte de assessoria do casamento, antes, né, antes do evento, eu faço. Então, isso toma muito meu tempo. Fora os bolos que eu faço, doce, essas coisas. Sem contar que a escola, como está parada, então as aulas estão acontecendo pelo Zoom, pelo Classroom, entendeu? Então está tomando muito meu tempo. Assim, eu tenho que parar, passar a aulinha dele. 2 meninos E é complicado. né? E aí tem que dar chance ao outro. Vê hoje que situação. Hoje eu peguei, deixei o outro acordado até um certo horário. Eu disse, vou colocar ele para dormir umas 4 horas. Botei o menino para dormir. Eu disse, vou fazer a célula, né? Top. Porque o menino vai estar dormindo, eu vou fazer a célula, enfim. Quando eu liguei no celular, que vocês apareceram, tu não viu que eu saí, o menino chorando, eu disse, meu Deus do céu. Eu não tô vendo o vídeo e tá... Eu não tem tá vídeo sem ainda. áudio. Tá? Então eu sei quem é. Na última célula é. Eu vi. Gente, aí o pessoal que for chegando, vai entrando, pra não ficar muito tarde. Viu, Andrew? Porque essa ministração, esse assunto é um pouco extenso, assim, a gente vai falar hoje sobre a ansiedade, né? E é o mal do século, e o pastor abordou esse tema, porque isso aí não envolve só pessoas lá fora, né? Pessoas da igreja que estão com alguns sintomas de depressão, né? De ansioso, com outros agravantes, né? Eu vou até depois contar no meio da ministração, né? Falar sobre minha prima, que ela teve ansiedade e ela é da igreja, então, assim, ela sofreu muito. Então, a gente tem casos... Oi? Tá ouvindo a gente agora? Tô ouvindo. A gente deu um tilt aqui no microfone. Mas vocês estão ouvindo, né? Porque eu tô falando faz tempo aqui já. Não imaginando, será que ela tá falando com a Noan com a gente? Então, eu tava explicando, né, que a gente vai falar sobre ansiedade, que é um tema um pouco extenso, mas que é necessário a gente falar, mesmo dentro da igreja, né? Às vezes a pessoa taxa como se fosse uma opressão maligna, e na realidade é uma doença, né? E mesmo sendo uma doença, o inimigo pega essa situação para nos frustrar, né? Para trazer o desânimo, a falta de paz, de fé, né? De querer viver a vida. Então, a gente começa, o Andrew, você faz da mesma forma que você sempre conduz aí a célula, tá? Com louvor, você sabe como é. E aí depois a gente dá os avisos e começa, tá? E aí o pessoal que for chegando vai acompanhando. Começa com a oração, falando. Vai começar com a música ou com a oração? Oração. Pode ser com oração, Dai. Pode orar você. Senhor Jesus, te agradecemos por mais uma tarde em comunhão, Senhor.
Te agradecemos por estarmos aqui. Pedimos pela vida de quem não pôde participar, que o Senhor toque no coração dessas pessoas para que elas venham a entrar e ouvir a Tua palavra. Amém, glória a Deus. Glória, Pai. Te pedimos, direciona essa célula em nome de Jesus. Amém. 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 Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa.
ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Que bom, né? Que presença boa do Espírito Santo. Não sei se vocês sentiram que... Botei o roupinho, eu pensei que ia estar cheio de gente hoje. Oi? É normal, às vezes acontece, né? Por alguma situação. O pessoal, às vezes tem algum imprevisto, alguma coisa. Que presença boa, né, de Deus. Eu tô tão feliz por estar aqui na célula, sabia de vocês. A gente também tá Pô, feliz quando eu vi com teu nome de vocês. manda, quem você com na bola? Que massa. Então, ia ser o Ronde, né? Mas aí, o Ronde, da última vez foi ele, lembra? E aí, dessa vez, ele não pôde. Não, ó, vem cá. Ó, dá um oi. Oi, pessoal. Dá oi. Diz oi. Dá tchau. Nem ouvi, eu assisti daqui a Não pouco. escutou? Eu não quero dar tchau pro pessoal, ele disse. Invocado. Esse é. E aí, os avisos é o de sempre, né? Assim, os cultos estão acontecendo dia de quinta-feira. Acho que não precisa nem eu falar aqui. Eu acho... Ai, não, tu tá indo pro culto, pros cultos? Não. Mas aí o culto tá acontecendo dia de quinta-feira, às 20 horas, e no domingo são 3 cultos, né? Fora o culto do Flame, que acontece no sábado, que é para jovens. Daí seria uma boa se você pudesse ir, estiver saindo, puder chegar lá no culto. Tem sido muito bênção. Também, se não puder, acompanha aí com o pessoal do Bola TV, né? Do nosso querido Andrew aí. Que o Endo tá fazendo a transmissão no Instagram, né? Quando terminar aqui, eu compro lá. Pra transmitir pro Aí tá Instagram. bem legal, a gente assiste também daqui. Isso, que bom. Eu transmito aqui de casa. Vou tentar não, né? Vou conseguir e amanhã pela primeira vez voltar. Porque como Uhul! Glória a Deus. o Henrique não pode ir, eu dependo da minha mãe vir pra cá ficar com ele. Eu imagino. Quantos anos ele tem? 12. Mas ele é 12? aí ele não tá saindo pra nada. Eu sei, tá certo. Na verdade, nem eu, né? Mas eu disse, não, agora eu vou começar a ir, pelo menos, né? No domingo. Tira um horário, né? Já que são 3 horários aí, um dia para ir. E eu acredito que dá para conciliar. Normalmente, não, eu nunca assisti um Flame, não. Porque eu achava que era um pouquinho mais, rapaz, é muito massa. É muito top, é. Eu achava que ia ser o tiozinho do Flame. Eu ficava olhando assim. Ah. Mas é E muito. vai todo mundo, né? Principalmente a galera que trabalha assim, nos bastidores, o pessoal do ministério, e é tudo nessa faixa etária aí. Sábado passado lotou, né? Encheu lá. Foi o único que encheu. Isso. E vou te dizer, porque tá tendo essa questão, né? Da quarentena ainda e esses decretos, mas depois que voltar mesmo na normalidade, tu vai ver como é, lota, o culto lota. Dia de domingo, então, em torno de 300 pessoas. Chega a ter, são mais de 300 membros, chega a ter acho, uns 250, até depende do culto. É muito legal. Tem uma hora que eu morro de rir, né? Com ele. Eu falo com o pai, com o mano, e a linguagem dele é uma onda. Né? Que bom, graças a Deus. Muito massa. Gente, vamos... Está aparecendo umas notificações para mim, achava que era o pessoal da célula. Vamos lá para a ministração. O tema da ministração era não deixe... Só um minutinho. Oi. Pode brincar. Foi fogos. Não deixe que a ansiedade roube a alegria do processo. Né? O pastor enfatizou muito essa questão do processo, porque o que acontece? O processo, ele vai sempre acontecer. Ele tem que acontecer nas nossas vidas. O que não pode é, no meio do processo, acontecer situações como ansiedade, como medo, como alguma frustração, né? Que nos paralise e interrompa que a gente conclua esse processo. Tá? Eu achei muito legal esse tema, porque há alguns anos a gente tem abordado, né, esse tema, inclusive na dança, a gente fez até uma apresentação sobre a ansiedade, que tem levado à morte, principalmente de não só pessoas próximas a nós, né, como de cristãos. A gente tem casos de pastores que têm se suicidado,
pessoas que têm chegado a óbito, assim, tirado as suas vidas por não aguentar viver, sabe, com pânico, com medo, sabe, da vida, do amanhecer, do que nos espera, na realidade, no dia seguinte. E essa palavra de hoje, ela é tremenda porque, assim, ela nos ensina a gente dar um passo por vez, né? Ela nos ensina a gente depositar em Deus toda a nossa confiança. Então, a palavra ela é basicamente nisso. Ela fala que toda a nossa confiança, tudo aquilo que nós projetamos, ela precisa estar nas mãos de Deus. Gente, eu tô falando aqui, tá? Mas a hora que vocês quiserem parar para falar, contar alguma experiência, vocês fiquem à vontade. Isso aqui é uma célula, beleza? Beleza. E aí, lá em Lucas 12, eu acho que é em Noã. Vocês estão com Bíblia? Eu vi em Noã com Bíblia. Lucas 12, 22 ao 31. Eu queria que alguém lesse. Ele vai pegar a Bíblia. Legal. Eu gosto de ver tudo virtual, vendo outra tela aqui. Eu também, eu tô aqui doente, porque eu tô só com uma tela. E eu fico com o celular e fico... Bíblia. Lucas 12. Lucas 12, do 22 ao 31. Quer que lê? Isso, pode ler, Dai, por favor. E disse aos seus discípulos, é isso, né, gente? E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustenta, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois que nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, e digo-vos que ainda Salomão, nem ainda Salomão, toda a sua glória se vestiu como deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Buscai antes o reino de Deus e todas essas Glória a Deus. coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. É até o 31. É isso mesmo. E assim, essa palavra é uma palavra muito importante, porque com toda a simplicidade de Jesus, ele só quis nos mostrar que essas coisas elas vão surgir nas nossas vidas, sabe? A falta de algo, de repente é uma veste que te faltou, de repente é uma moradia, sabe? É o que você haver de comer. Mas ainda assim, mesmo que tudo isso falte, a palavra é bem clara. Ela diz que a gente não deve se preocupar com essas coisas, porque isso o Senhor tem cuidado de vós. E Ele nos acrescentará, sabe? Se Ele cuida do lírio do campo, deixa tão belo, tão perfumado, que dirá de nós que somos seus filhos, né? Os pássaros, eles têm o que comer, né? Todos os dias os pássaros se alimentam de fruta, de semente, o melhor que a terra pode dar. Então, se Deus cuida dos pássaros, dos lírios, né? De toda a sua criação, com toda a sua glória, que dirá de nós que somos seus filhos? Né? Nesse texto, o destaque é a questão que nos aflige nos tempos de hoje, né? Que é a ansiedade. A ansiedade, a gente tem textos que falam, e alguns psicólogos afirmam que é o mal do século. E a gente tem que tomar muito cuidado com a ansiedade. Embora aqui seja mencionada com uma realidade diferente dos relacionamentos, da saúde psicológica e emocional dos tempos de hoje. Lá em Mateus 5, Jesus coloca a humanidade em um nível maior e liga a ansiedade a outras doenças, como síndrome do pânico, depressão e estresse. Às vezes um estresse pós-traumático, né? Muitas mulheres que depois que têm filho, eu não sei se... eu tive uma situação agora há pouco, não sei se todas as mulheres passam por isso, mas existe depois da gestação, né? A mulher tem um filho,
ela tem o estresse pós-parto, né? Depressão pós-parto, e aí isso gera medo, gera pânico, isso aí agrava e aumenta, né? É uma situação puxando a outra. E eu tenho uma prima que ela teve essa situação agora há pouco, então para ela foi muito difícil. Nascimento da filhinha dela, ela nasceu com líquido amniótico, foi direto para o pulmão, então a criança nasceu sem respirar, os médicos conseguiram reanimar no parto, e aí foi uma situação assim horrível, desesperadora. Sem contar que quando ela sai da situação, o que é que acontece? A quarentena. Então, na quarentena, ela não recebeu visita, sabe? Ela não teve ninguém perto dela, a não ser os familiares. E assim, para ela foi desesperador. A filhinha dela, recém-nascida, pegou Covid. Então, pense numa coisa assim, para ela, desesperadora. Ela entrou em pânico. Chegou no hospital, foi? Não, isso ela já estava em casa, tipo, essa situação da criancinha, né, nasceu e tal, depois ela foi liberada, aí foi quando começou essa situação do Covid, e aí isolaram todo mundo, então ela não recebeu visita, não podia, porque a criança recém-nascida não podia pegar, mas mesmo assim, com o pai tendo que ir trabalhar, pegou, e assim, para ela foi horrível, e ela passou por momentos desesperadores, sabe? E assim, é algo que a gente não pede para ninguém, porque só quem passa é quem sabe. Nesse contexto, podemos observar o sentimento de angústia e aflição que faz com que a pessoa perca o foco e erre em suas escolhas e caminhos, às vezes perdendo a paz e fé em Deus. Lá em Lucas 12, 11, 22 e 25 e o 29, a gente leu, né? A gente leu agora há pouco. Fala justamente da distração, porque são situações que nos distraem, que fazem a gente perder o foco em Deus. Eu acho que o nosso maior objetivo, o nosso maior alvo é a gente estar olhando para Cristo o tempo todo, né? Ele é o nosso objetivo, ele é o nosso alvo. Então, se a gente tirar o foco dele, sabe? Essas pequenas coisas, por que eu digo pequenas? Porque, cara, assim, você ficar sem ter o que vestir, né? Te faltar algo dentro de casa, isso aí, Deus vai suprir, né? A cada manhã, as misericórdias do Senhor, elas se renovam na nossa vida. Às vezes a gente se perde por coisas tão bobas, né? Por coisas tão simples. E às vezes a gente acaba perdendo o foco do nosso maior objetivo, do nosso maior alvo, que é o Senhor. E nós podemos observar, então, que a ansiedade é uma pré-ocupação. O pastor frisou muito bem isso, né? Uma pré-ocupação. É algo que eu me ocupo de forma antecipada. Como é isso? A preocupação antecipada de forma desnecessária. Deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui para vocês de algo simples que acontece no dia a dia. Estou no meu trabalho. Oi, filho. Toma aqui. Eu estou no meu trabalho e aí eu sou chamada pelo meu chefe. Meu chefe, ou liga para mim, ou manda lá pelo e-mail, né? Se é assim que eu trabalho. Vem aqui na minha sala que eu preciso conversar com você urgente. E aí, o que é que acontece com a gente? A mulher não pode chegar. Não, depois eu quero falar contigo uma coisa. Isso mata qualquer pessoa. Mulher, diz uma coisa. Minha gente, faça comigo, não. Faça não. Ou você fala logo que tem que falar, ou então não vem dizer que vai falar depois, não. Ela fica, meu Deus, o que será? E agora? Não sei o que. É horrível mesmo. E aí isso gera em nós uma preocupação antecipada de forma desnecessária, né? O pastor enfatizou muito isso, que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque uma ansiedade de forma saudável, tipo, fiquei sem emprego, né? De repente surge uma vaga de emprego. O que eu vou fazer? Eu vou ficar ansioso, eu estou feliz por aquilo. Então, a minha ansiedade vai gerar com que eu arrume minha roupa um dia antes, que eu deixe meu sapato lá um dia antes, sabe? Tudo organizado para que eu não perca o horário daquele trabalho, que é um trabalho muito esperado. Enfim, eu fiquei 2 anos sem emprego. Tu tá entendendo? Então, assim, esse tipo de ansiedade é natural. É algo que aconteceu, fiquei ansioso porque eu estou feliz, sabe? Mas não vai me gerar nenhum mal. Agora, quando existe uma ansiedade que vai te gerar algum dano, algum mal, isso é preocupante. Tipo, a pessoa, o que eu falei agora, né, do emprego, e aí você começa a desesperar. Meu Deus, será que eu vou ser demitida? Será que alguém falou mal de mim? Será que o chefe me viu fazendo alguma coisa?
sabe? E assim, e às vezes nada disso, às vezes ele quer te elogiar. Quando você entra lá, sabe, desesperado, meu Deus, chega sua frio, sabe? Entra, parece que só falta ter um treco, um infarto. Você E aí fez quando você... né? Fez tudo direitinho. Você não está devendo nada, fez tudo direito. Deus está Não no, é. Deus tá no comando. Isso aí é porque vai ter coisa melhor, ou o caminho não é aquele, né? Você vai seguir outro caminho. Eu vejo desse jeito, quando eu tô numa enrascada, né? Que a gente acha que é uma enrascada. É, isso. Eu tô fazendo tudo direitinho. Perguntei a Deus. É por aqui? Ele falou, é. Aí eu tô levando, aparentemente, tô levando uma pancada aqui. Não, você vai sair daqui. O caminho do seu caminho, não. Deus mandou vir por aqui, cara. É por aqui que eu tenho que seguir. Não é pronto, eu passei agora Claro. Luciana, até eu com o Rondinelli, tá até do meu lado, no dia, eu acho que foi umas 4 lives atrás, né, quando foi um caos mesmo lá na igreja, que até o pastor chegou e estava tudo desmontado, os computadores todos. Aí chegou um irmão e fez, vocês não vão dar conta disso não, cara. Aí Ronde olhou e fez, vamos sim, rapaz. Aí eu falei, fé, irmão, se Deus botou a gente aqui, se Deus botou a pra gente, conta daqui a uma hora. Se ele botou a gente aqui é porque vai dar certo. Aí Tiago, Claro. vai dar tudo certo. Vamos fazer devagarinho, sem pressa e sem agonia, que no último minutinho dá certo. E aí acontece. E dá tudo certo mesmo. Deus deu as peças pra gente, botou as pessoas certas lá. Não é? Tá todo mundo fazendo direitinho. Por que vai dar errado? Não vai dar errado, não, vai dar certo. Talvez não saia com aquela qualidade que a gente esperava, mas vai Isso, claro. Um processo, né? Mas a gente não pode, tipo, ficar ansioso a esse ponto, entendeu? Que algo nos aconteça de mal. E aí a gente entra na sala e de repente o patrão só quer te elogiar, né? E sabe, aquele medo, aquele pânico vai embora e aí vem o alívio. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes é uma promoção, às vezes não é nada demais, a gente se precipita. E esse texto de Lucas, ele é poderoso, assim, porque o Senhor, de forma tão simples, mas tão clara, ele pega essas situações que acontecem no nosso cotidiano para nos explicar que a nossa confiança está em Deus. Lá no versículo 29 diz, não vos inquieteis. No versículo 22 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus nos ensina que a ansiedade pode sim vir sobre nós. Pode acontecer ansiedade, né? Casos como esse que eu expliquei. Mas ela não pode comprometer a nossa paz. Entende? A nossa paz. Porque a nossa paz, ela vem do Senhor. E Jesus nos dá uma paz totalmente diferente que a que o mundo dá. Né? A paz de Deus, ela excede todo o nosso entendimento. Se a gente quisesse entender a paz que o Senhor nos dá, a gente não conseguiria compreender de forma humana, porque é uma paz que excede todo entendimento. E nosso objetivo, né, nessa situação, a gente pegar uma pessoa, porque a gente está falando desse tema, né? É um tema que talvez não aconteça conosco, né? Mas pode acontecer com uma pessoa do nosso lado. E a gente precisa saber lidar com essa situação. A gente não pode chegar para uma pessoa, como eu já vi casos de pessoa chegar, irmão, você está assim porque não orou. Cara, isso deixa a pessoa ainda pior, né? Porque você não sabe o que a pessoa passa no seu quarto, no seu secreto. Você não sabe se aquela pessoa tem buscado ao Senhor, né? Você não sabe o que foi que aconteceu para ela estar numa situação dessa, de pânico, ansioso, sabe? De risco, depressivo, angustiado, sabe? Mas ainda assim, mesmo com toda essa palavra que a gente precisa focar em Deus, existem situações que acontecem na nossa vida que a gente não consegue intervir, né? E a gente precisa depositar a nossa confiança no Senhor. Mas chegar para uma pessoa e dizer que, porque você não orou, porque você deve estar em pecado, isso não vai ajudar ninguém. Não é verdade? Só vai piorar a situação. E a gente precisa não só estar preparado, mas estar pronto para atender qualquer pessoa que chegue perto de nós. Cheguei. Foi rápido, é por causa do louvor, a gente decidiu passar. Então, como eu estava falando, né, a gente precisa estar preparado, né? E a gente precisa prosseguir, a gente precisa olhar para o alvo, já tinha falado sobre isso. Cara, andar com Jesus é novidade de vida, e a gente precisa ter essa certeza, né? Andar com Jesus, talvez algumas pessoas acham que é antiquado, mas não, Jesus ele é super atualizado.
sempre com Jesus existe algo novo que a gente precisa aprender. Rapidinho, com licença. Ele quer participar. Oi, só um minutinho. E aí eu queria te perguntar algo. Deus faz milagres? Tem. Sim, ele faz milagres. Eu posso te responder que sim, mas nada em nossas vidas acontece ou acontecerá de uma hora para outra. Os objetivos de Deus para nós não acontecerão sem que nós sejamos esmagados. Então é necessário nos render ao processo. O que eu aprendi, né, com essa situação, que não necessariamente eu preciso estar passando por um processo de ansiedade, mas qualquer processo em minha vida que aconteça, eu preciso esperar o tempo de Deus, né? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito. E isso gera medo, isso gera ansiedade, isso gera depressão, isso gera pânico. Isso pode acarretar em um monte de coisa, porque a gente quer... hoje, eu acho que essa fase, né, a humanidade tem vivido o fast food, né, o drive, o pessoal quer tudo muito, é o miojo, né, 3 minutinhos, tudo muito rápido, e com Deus não é assim, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, né, Kairos de Deus, ele é um tempo que, para a gente, às vezes é um dia, para ele é 1000 anos, sabe? E às vezes a gente esquece disso, e às vezes a gente acha que Deus ele faz coisas no nosso tempo, e não é. E aí a gente precisa dar um passo por vez. Tudo na nossa vida a gente precisa dar um passo por vez. A palavra do Senhor diz que a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. E às vezes a gente quer que as misericórdias do Senhor se renove à noite ou à tarde. Mas a palavra fala que é a cada manhã, é na virada do dia, é todo dia a gente tem que vencer, né, algo. A gente precisa se submeter ao processo, como vencer a ansiedade, né? Aí o pastor deu algumas dicas de como vencer a ansiedade. Nós temos que entender o gatilho, né? Aquilo que impulsiona, aquilo que aciona. Como é que a gente faz para vencer a ansiedade? Entender o gatilho que desencadeou tudo e fazer perguntas como qual é a raiz de tudo? Né? Qual é a origem da ansiedade, da nossa ansiedade? Qual foi o trauma que a gente passou? Qual foi a palavra proferida de maldição que falaram para nós, né, que fez com que a gente ficasse ansioso? O que é que nos disseram, né, sobre nós? Não podemos ignorar um trauma ou acontecimento do passado, mas a gente precisa identificar e dar destino ao passado, entende? Tipo, a gente não pode, ignorar, fazer com que, não aconteceu nada comigo, ou então o que aconteceu. A gente não pode fazer isso. A gente precisa identificar e dar destino, sabe? Minha prima falou algo muito interessante, que ela está no psicólogo, essa que eu falei para vocês, né, do bebezinha, e ela disse que a ansiedade, o trauma, o medo, a depressão, ela é como se a gente tivesse engolido algo maior do que esse tubo, né, que é o tubo digestivo. Quando a gente come, a gente precisa mastigar algo, certo? Para passar por esse tubo, diminuir o tamanho da comida, passa pelo tubo para chegar no estômago. Se a gente... essa questão de ansiedade, depressão, é como se a gente engolisse um pedaço de pizza, algo maior do que o tubo. O que é que vai acontecer? Vai ficar entalado. Não tem como descer, porque o tubo ele é isso aqui, para passar um pedaço de pizza desse tamanho. Então, à medida que você ingere uma água e a pizza está lá dentro, ela vai fazer o quê? Ela vai estufar. Então, foi basicamente isso que a psicóloga quis passar para ela. E primeiro, para tudo isso passar, a gente não pode ignorar o que aconteceu de forma nenhuma. Então, um trauma que você viveu, uma situação, sabe, devastadora, uma palavra proferida de um pai, de um parente, de um familiar, de alguém, de um marido, sabe, para um filho, de um pai para o filho.
A gente não pode ignorar. Aconteceu, entendeu? Foi algo que te machucou. Mas a gente pode, ali, ver, né, a raiz do mal, a gente pode identificar e a gente pode colocar para fora. E aí, o que é que acontece? Ali, naquele momento, né, conversando, analisando, sabe, dando muito amor para aquela pessoa, ela vai colocar aquilo para fora. E aquilo precisa ser colocado para fora. A gente tem que dar um destino para aquilo. De forma nenhuma, não vai acontecer, de forma nenhuma a gente vai conseguir engolir aquilo. Lá em Lucas 12, 22, Jesus ele sabia que passamos por dificuldade, ou que passaríamos por dificuldade, e nos ensina que fomos chamados para viver de glória em glória, e não de dificuldade em dificuldade, né? Mas ele nos chamou para viver de glória em glória. Do contrário, a vida ficaria pesada demais para suportar. Lá em Mateus 11, 28, eu queria que alguém abrisse para mim, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, a tua situação está pesada? Está tendo dificuldade? Vai a Ele, né? Ele diz que Ele é o descanso para as nossas almas. Vinde a mim todos que vós que estáis cansados, sobrecarregados, que Ele nos trará o alívio para a nossa alma. Em seus ensinamentos, para facilitar o nosso entendimento sobre esse assunto, né, de ansiedade, de depressão, lá em Lucas 12, 22, Jesus ele usa o exemplo de coisas comuns, como vestes, como comida, como bebida, né, como coisa desse tipo, para nos ensinar. Ele quer nos ensinar algo. Então, há dois tipos de ansiedade, praticamente falando, né? A primeira é a expectativa positiva, né? É a que nos leva a agir para conquistarmos aquilo que esperamos. Expectativa positiva. É aquela situação que eu falei. Eu estou ali ansioso, mas é algo que vai me gerar. Eu estou, sabe? Eu estou focada naquilo, eu esperava muito por aquilo, e eu estou ansioso porque algo vai trazer coisa boa. Beleza, expectativa positiva. Mas existe outra ansiedade que é a expectativa negativa. Ela é patológica e fundamentada no medo do amanhã. Tipo, eu passei por algum processo, né, por alguma frustração. Eu, de repente, tinha uma empresa e não deu certo. E aí eu fico na minha cabeça, ai meu Deus, eu não vou conseguir mais, sabe? Não vai dar certo comigo. Sabe aquela situação que falaram para você? E aí, será que vai dar tempo de botar aí o Bola TV? Só falta 1 hora, sabe? Então, essa é a expectativa negativa. O desânimo e palavras negativas são constantes. E esse tipo de ansiedade nos transforma em pessoas frustradas. Porque a expectativa não foi alcançada. São pessoas que teve suas expectativas arruinadas, né? Botaram expectativa em algo e não aconteceu. E isso não foi alcançado. Nesse tipo de ansiedade, nós sofremos por antecipação, em meio a possibilidades. Foi aquilo que a gente falou, né? É um processo que a gente acha que vai dar certo, que vai acontecer, mas a gente tá ali com medo e a pessoa não pode dizer nada pra gente, que a gente acha que, ai meu Deus, será que ela vai falar comigo? O que será que eu fiz? Sabe? E isso é uma expectativa negativa. Há algo no meio do processo que precisamos nos atentar. Se não conseguirmos administrar o tempo, que foi o que a gente falou, seremos prejudicados. E José foi um exemplo claro disso. Cara, o que José passou, eu acho que eu e você, junto, a gente não daria conta, né? Porque ele foi pego pelos irmãos, ele foi jogado num buraco, foi vendido como escravo, depois foi, sabe, lá em Potifar, a mulher deu em cima dele, e depois disse que ele que, sabe, e uma confusão, e foi preso, mas sempre prosperava, ele sempre entendia que havia um tempo de Deus para a vida dele. E nesse processo de José,
ele conseguiu chegar, né, no topo, no nível mais elevado. Ele foi o governador do Egito, vê que coisa boa. Então, acima dele só tinha o bambambam, né, da história. Mas, cara, abaixo dele eu acho que ninguém. Então, assim, Deus, ele te espreme, ele faz com que você passe por um processo e é como se você estivesse numa moenda, né? Ele tá ali, ó, te espremendo, ele quer tirar o óleo, a essência, aquilo que há de mais puro na gente, em você, para que a gente possa exalar o perfume de Cristo, sabe? Para que a gente possa falar do amor de Deus de forma com propriedade naquilo que a gente viveu, que a gente passou, sabe? Com clareza. As pessoas precisam entender que o amor de Deus, ele é pleno. A ansiedade, ela só vence com o amor de Deus, sabe? Oi, pode falar. Isso que Moisés fez, né? Que José fez, sempre deve fazer, que às vezes a gente esquece, né? Em qualquer desafio, a gente esquece de Deus naquele momento. E dá logo pavor, dá logo pânico, não é? A gente fica logo... Isso. A gente esquece, parece que andava com o nome de Deus na frente. Assim, tipo, a Luana tá com o quadrinho dela com o nome de responsabilidade. Eu acho que no dentro está escrito Deus. Deus está aqui, Deus está aqui na minha frente. Uhum. Nunca esqueceu. Em toda a dificuldade que ele passava, ele sempre olhava Deus na frente dele. E eu acho que sempre é lembrar, em qualquer momento, no bom, no ruim, né, que Deus está com a gente e pedir para ele e nos encaminhe, né, para a glória e do caminho mais correto. Então, Andrew, isso é muito importante, entendeu? Chamar a presença de Deus. Cara, a gente sem Deus, a gente não é nada. Sabe? A gente passa por cada situação diariamente que nos faz, sabe, querer desistir, querer voltar. Não quero mais viver, eu não quero mais, sabe? Não vou fazer mais isso. Para que eu tô fazendo isso se não tá dando certo? E isso acontece. Quem é que nunca passou por uma ansiedade, por uma frustração? E aí, Ainoa? Tá falando que só aí. Já passasse por algo parecido? Fala aí pra gente. Já. Porém, eu tento ressignificar o que eu passei, sabe? Primeiramente, eu peço ajuda a Deus, eu busco a palavra. E segundo, eu gosto de pensar sobre as minhas frustrações, sabe? Pra não ficar muito, sabe? É isso. Mas é importante essa questão de pensar sobre, né? Refletir, porque senão aquilo vai voltar a acontecer recorrentemente. Então, é o que a Ana está falando, tem que ter o foco, né? Por que aquilo está acontecendo? Eu tenho visto muito isso, porque assim, eu tenho algumas coisas assim. Eu não deixo muita ansiedade me dominar, mas ela vem, sabe? Às vezes ela vem relacionada a trabalho. E essa quarentena assim, foi muito fazer isso que você falou, Ainhoa. Pensar, refletir sobre. E eu pude ver que o foco de quando a ansiedade tenta chegar pelo trabalho, né? A informação direto, muito problema, muita coisa para resolver, muita coisa, pouco tempo, e a gente não sabe para onde ir. Então, a quarentena para mim foi bom nesse sentido, porque eu pude reavaliar tudo que eu estava fazendo, vendo direitinho. Então, isso que você falou, isso é importante, a gente reavaliar, para a gente poder saber lidar melhor. E quando aquela frustração, aquele sentimento ruim começar, né? Já teve vezes, por exemplo, de eu ficar tremendo, sabe? De ficar com o rosto. Meu Deus. Eu já fiquei com o rosto. Trêmulo, né? Não, ele fica dormente. Dormente, já ouvi falar isso. Meu rosto fica dormente, meu braço fica dormente. Então, assim, aí eu já é a luzinha. Aí eu já me pego, vou refletir sobre. Então, assim, isso é muito importante, a gente ter o controle sobre aquilo que está começando e não deixar criar uma raiz para que aquilo vire uma bola de neve. Porque se entregar, aí vira uma depressão, aí vira um síndrome do pânico. A sobrinha do Coelho também, ela é bem novinha, ela tem 19, né?
19 anos. Com cara de 15. Mas, assim, também é muito, muito, muito ansiosa. Questão do vestibular, tudo mais. Então, assim, é realmente o mal do século. Porque, como eu disse, é muita informação, tudo muito rápido. E, às vezes, não dá tempo da gente digerir. Mas a gente tem que lutar contra e não deixar ficar uma bola de neve. Porque se pegar, é pior. Então, assim, a gente tem que olhar para Deus. Graças a Deus, com mais calma. Quando eu boto na mão dele. Então, se é da tua vontade, vai ser assim. Então, esse último versículo, pastor, como eu venho aprendendo com ele, né? Cai primeiro as coisas dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Reino dos céus. Principalmente a gente faz, às vezes, o contrário, né? A gente quer buscar o reino do céu depois que está tudo organizadinho. Isso, não pode. A gente tem que orientar, tá? E as outras pessoas vão acompanhando o processo, né? E não só você tem que acompanhar aquilo ali que você quer como foco, porque o seu foco é Jesus. É isso mesmo, Dai. Deus ele nos dá uma promessa de prosperidade e paz, e não de mal. Então, se algo está te fazendo mal, pode ter certeza que isso não vem do Senhor. Porque ele nos garante, ele nos dá uma promessa de paz, né, vida eterna, de prosperidade e não de mal. E glória a Deus por isso. Porque isso a gente tem essa certeza, né, de que nada que acontece conosco vem do Senhor, né? Essas frustrações, essas decepções, essas coisas que nos acarreta no dia a dia. Quem não teve ansiedade por coisas que não aconteceram, né? Colocamos em destaque, às vezes, as coisas que não aconteceram e ofuscamos as que já aconteceram. Cara, isso é muito ruim. Às vezes a gente dá tanta ênfase em algo que não aconteceu, a gente fica frustrado com coisa que não aconteceu, que não deu certo, e às vezes a gente esquece das coisas que Deus já fez por nós. Sabe quantas bênçãos a gente já alcançou, quantas vitórias a gente já teve, sabe quantos resultados de cura na nossa família, né? Com os nossos parentes, com os nossos amigos. E por causa de uma frustração, a gente esquece todas elas e dá ênfase nisso. Então, isso que não é saudável, sabe, Dai? Isso que não é saudável, a gente pegar uma única frustração que aconteceu na nossa vida e a gente apagar, né, ofuscar todas as outras bênçãos, todos os outros milagres. Deus ainda continua sendo um Deus de milagre. Deus ainda continua sendo um Deus de promessa, né? Deus ele continua realizando a boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Ele quer que isso aconteça, que coisas boas aconteçam. Colocamos em destaque as coisas que não aconteceram e ofuscamos as que já aconteceram, cara. E a gente esquece das bênçãos, né? E as bênçãos, onde é que ficam essas bênçãos? Tá balançando, é por causa do pirrainha. Olha aí, ó. Ele fica rindo. Fica aqui com a mamãe, ó, assistindo aqui o tio. E aí, gatão? A gente esquece das coisas, né, que Deus ele fez por nós por causa de uma única frustração. Então, não por isso, não por essas coisas de ruins que aconteceram, mas vamos nos alegrar no Senhor, né? Vamos nos alegrar com o processo. Às vezes o processo é doloroso, mas a gente precisa se alegrar, porque isso vai extrair o melhor de nós. E a gente esquece que é no processo, que é no deserto, que Deus ele fala conosco, que Deus ele mostra algo poderoso para nós, que Deus quer realizar algo em nós. É no processo que Deus se manifesta em nossas vidas, né? É no processo que nós vemos o valor que nós temos, a qualidade, né, que nós podemos ter em determinada coisa que Deus ele quer confiar em nós, né? É nesse processo que a gente precisa se alegrar, a gente precisa nos alegrar no Senhor, né? Deus ele está extraindo algo bom de nós nisso tudo. Vamos trazer à memória, a palavra do Senhor, ela fala isso, aquilo que nos dá esperança, amém? A gente precisa lembrar disso. Vamos trazer à memória aquilo que te dá esperança. A nossa esperança, ela vem do Senhor,
sabe? A nossa esperança vem do Senhor. A nossa fé, a nossa confiança precisa estar em Deus. E quando a gente tira a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança do Deus, e aí acontece isso, sabe? O inimigo pega essa situação, para te deixar ainda mais abatido, para te deixar ainda mais triste, para você não ver mais cor em nada, você não vê mais beleza em nada, você não vê cor mais em nada, você não vê mais vontade de viver, você não vê mais alegria, sabe, nas pequenas coisas, num filho. Eu vi minha prima numa situação de que ela escutava o choro da filhinha dela, que tinha acabado de nascer, e ela chorava, porque ela sabia que ela ia viver mais um dia de medo, de pânico. O inimigo quer fazer isso com a gente, nos desestruturar, né? Nos arruinar. É função dele, ele é muito, sabe, pleno nisso, em querer nos trazer a morte, querer nos trazer maldição, sabe, querer nos desanimar e nos frustrar e causar medo, e sabe, e às vezes por coisas tão bobas, que a gente viu aqui que uma ansiedade às vezes acontece por algo tão simples, né? Então vamos confiar no Senhor. Lá em 2 Coríntios 4:16, por isso não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior esteja se corrompendo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Tem essa confiança. Por mais que aqui, a gente esteja abatido, a gente esteja, sabe, desanimado, mas lá dentro a nossa confiança, a nossa dependência tem que estar no Senhor. E todos os dias é aqui dentro que o Senhor se renova em nós, né? É aqui que a gente precisa estar confiando no Senhor. É aqui dentro que a gente tem que ter a certeza da nossa salvação. Lembra que eu falei logo no início? Um passo por vez. Todos os dias a gente tem que dar um passo por vez. Lá em Lamentações, tá terminando já, tá? Em Lamentações 3:20 e 25. Depois vocês leiam aí com calma. Depois, Filipenses, eu posso passar isso para vocês pelo zap, tá? Pronto, já no grupo. Filipenses 4:6 e 7. Ele destaca que a gente precisa entregar tudo a Deus. Nossa ansiedade, nosso medo, frustrações, preocupações, né? Questões difíceis, todo mundo tem. Traumas, todo mundo tem. Síndrome do pânico, né? Algumas pessoas acarretam por causa dessa ansiedade. O que quer que seja, a gente precisa lançar aos pés de Deus. Nosso Deus, ele é vivo. Nosso Deus não é aquele Deus que morreu, sabe? A gente olha ali dentro da igreja, né? Católica, vê aquele Deus pendurado. Não, aquele não é o nosso Deus. Nosso Deus, ele vive, sabe? Ele está aqui para nos socorrer. Sempre. E aí há aquela pergunta, né? Que a Bíblia ela deixa para nós, para que nós possamos responder. Por que havemos de nos preocupar com essas coisas? E a gente lembra da passagem lá no início, que a gente leu lá em Lucas, que os lírios são bem vestidos, eles não tecem nada, mas eles são bem vestidos da melhor veste. É a coisa mais linda. Você já viu um lírio branco? Um lírio laranja? Cara, é a coisa mais linda do mundo, sabe? Sem contar que eles exalam o melhor perfume, é isso que Deus ele quer. Que a gente que nós não estejamos preocupados com coisa alguma, com o que havemos de vestir. Porque se para um lírio, para uma planta do campo, Deus ele cuida e veste ela tão bela, sabe? E ela ali transmite o melhor perfume. O que o Senhor vai fazer de nós, que somos seus filhos? Que nós somos a melhor criação de Deus. Deus, quando nos criou, ele disse, cara, eu acho que ele olhou assim, disse, a melhor coisa que eu já fiz foi o homem. E disso ele tem certeza, sabe? E nós precisamos depositar nossa confiança no Senhor. Entender que é em Deus que está a nossa confiança. Olha, Fica aqui, pegar ela. Como é que consegue ministrar uma célula desse jeito? Em Sambência. Espera aí, deixa eu botar aqui que ele tirou. Só um minutinho. Voltei. E esse perfume que Deus ele quer extrair de nós, né? Assim como ele faz
com os lírios, é para que nós possamos levar o amor dele, né? Para onde a gente chegar, esse perfume exale, as pessoas reconheçam até o perfume de Cristo, né? Que as pessoas conheçam esse Cristo de que nós falamos. É necessário parar de se preocupar com as coisas ruins, como a gente falou, às vezes a gente dá tanta ênfase às coisas ruins e acaba esquecendo das coisas boas. Peraí, filhão, não. Peraí, filho. Ana! Você aqui, tá vendo? Ana, deixa eu tirar uma foto da rede aqui, que daqui a pouco eu tenho que correr para transmitir o Instagram. Tá dando para me ouvir direitinho? Ah. Então, e aí a gente depositando tudo na presença do Senhor, sabe? O Senhor, ele vai fazer o que há de melhor, nos dá o melhor dessa terra, tá? Espero que Deus ele tenha falado com cada um de vocês, que vocês possam estar sendo renovados pelo poder de Deus, que nenhum mal suceda com nenhum de vocês, tá? Que nenhuma praga, nenhuma peste possa sobreviver sobre o lado de vocês, sobre a mente. E todos os dias a gente tem que nos blindar, né? Para que nada aconteça conosco. Vai aqui, ali. Vamos orar? Tu ora, Ainoan? Você pode orar? As pessoas, não, dá sim, vai. Não pode ser o Andrew, ele pode orar. Nem contei. Eu oro, orar eu oro. Vamos lá, eu oro. Pai, obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado por essa célula, Pai. Obrigado por mais uma transmissão. Obrigado por estarmos juntos aqui hoje, Senhor. Obrigado por não ter deixado de acontecer, mesmo faltando muitos integrantes, Senhor. Ainda estamos aqui em 4, mais fortes no Senhor. Sabemos que muitos não participaram hoje, Senhor, por algum motivo pessoal, por alguma coisa adversa da vida deles. Mas sabemos que o Senhor está honrando a vida de cada um, está perto de cada um de nós. Amém. Todos nós, a cada um perto. Agradecemos também pela vida de todos, pela vida de nossas crianças, pela vida de nossos parentes, Senhor, pela vida de nossos pastores, nossos amigos, que todas nossas almas, que me diz a palavra, Senhor, para todos nós, através de sua unção. Agradecemos pelo dia de hoje, um dia maravilhoso, que foi um dia de fraternização aqui nessa cela, Senhor, e que o Senhor toque no coração de todos os integrantes, de todos os participantes de nossa igreja, Senhor, a se renovar, a não se esvair e assim a se juntar mais no âmbito do Senhor, no âmbito de nossa cela, no âmbito de nossa igreja, para que nós consigamos, Senhor, honrar Teu nome. Agradecemos por mais um dia, agradecemos por mais essa cela, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Esse tempo ruim está passando, Senhor, nós sabemos porque estamos passando por ele. Agradecemos, Senhor, por estar passando por ele com essa luta, agradecemos por estar passando por ele, por todas essas dificuldades, da melhor maneira possível. No momento que a tua igreja já estamos felizes com isso, Senhor. E mais uma vez, amém. Glória a Deus. Amém, Wendel. Amém. Tá a nossa selfie? Oi? Vou tirar a selfie com permissão agora. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Oi, ficou gatão, né? Gente, desculpa porque o tema é bem extenso mesmo, mas assim, eu acredito que deu pra gente conseguir conversar melhor, deu pra entender bem, tá? Qualquer dúvida, vocês podem colocar lá no grupo, que aí a gente tira, tá? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Vou mandar pro seu WhatsApp o link lá do... Ah, manda mesmo, Dai. Esquece de mim não, viu? Vou te apreciar bem muito. Tchau.